E hoje eu vou separar algumas roupas para me levar até a costureira e outras roupas que eu não vou mais usar. São roupas bem conservadas, roupas boas, porém elas não estão mais no meu ciclo de vida atual. Dos olhos da fé, eu venho cada dia mais entendendo o meu propósito de vida, desfazendo de alguns hábitos, costumes que não me ajudam no meu crescimento espiritual. Roupas que não entram mais nesse meu ciclo de vida, porque elas não entram mais em mim, que eu engordei. Depois que eu fiz a minha cirurgia, que alguns de vocês acompanharam aqui, a cirurgia de vesícula, eu engordei bastante. Não é porque eu estou comendo muito, que eu não sou de comer muito. É o meu organismo que me proporciona isso. Coisas que eu não gostaria, mas por enquanto eu estou tendo uma vida assim sedentária. Não estou tendo tempo para cuidar um pouco mais da minha saúde. E a tendência é o quê? O corpo estagnar naquilo ali. Para termos saúde, precisamos fazer exercícios físicos, cuidar regularmente da saúde. Coisas que não tá dando para mim no momento, devido à correria mesmo da vida. Hoje é quinta-feira, estou de folga do trabalho diurno, porém o noturno eu vou trabalhar. Então mais tarde eu vou trabalhar. Aproveitar que amanhã já é sexta-feira, dia da preparação. E eu preciso estar pelo menos com a metade das minhas coisas organizada para amanhã, para sexta-feira. E nesse próximo sábado teremos nosso primeiro Junta Panela de 2025 com o pastor novo que chegou. O pastor anterior, ele foi transferido. Existe uma quantidade de tempo que um pastor pode passar em um local e depois eles são transferidos para outros e vem outros para substituí-los. E assim segue. Ontem eu assisti um vídeo de uma moça que se identificava como ex-adventista e ela metendo a língua na igreja. Eu não assisti todo o vídeo, mas o pouco que eu percebi que ela parecia muito frustrada e decepcionada. Mas o que eu percebi é que a frustração delas e as suas decepções eram coisas pessoais suas e não relativamente da igreja. Porém, alguém tem que levar a culpa e ela descarregou tudo na igreja, como se a igreja tivesse enganado ela, tudo aquilo que ela acreditava. Eu acho isso uma hipocrisia muito grande. Primeiro, para começar, no vídeo dela, ela iniciou o vídeo falando um pouco sobre a vida pessoal dela. Por muito tempo ela foi membro da igreja. Ela casou com uma pessoa de julgo desigual. E essa pessoa começou na cabeça dela. E aquilo ali foram despertando dúvidas ao longo do tempo. E com isso, as dúvidas ficaram tão frequentes e foram se aflorando que começou a pôr em questão a igreja. Isso é muito perigoso. Quando nós nos unimos em julgo desigual com alguém, a nossa fé está em risco. Principalmente se essa pessoa não se converter à sua fé. Ao longo de algum tempo, eu tive muito contato com pessoas de outros países, principalmente da religião muçulmana. E o que eu entendi com isso? Alguns homens da religião muçulmana, eles podem casar com mulheres cristãs, mas as mulheres muçulmanas não podem casar com homens cristãos. Gente, eu achei isso uma estratégia. Eu entendi isso como uma estratégia. Por quê? A mulher tem uma imagem de como a parte mais fraca e o homem como a parte mais forte. Com isso, se uma mulher se une a um julgo desigual de uma outra fé, de uma outra religião, a tendência é que ela se converta à religião dele, porque ele é a parte mais forte. Mas nem sempre o jogo é assim. Mas esse é
vamos dizer assim, o critério. Esse é o critério da situação, tipo assim, esse é a ordem da situação. Obviamente, essa é a regra da situação. Se a mulher casa com um homem de outra religião, a tendência é ela se converter à religião do marido. Se o homem casa com uma mulher de uma outra fé, de uma outra religião, a tendência é a mulher. A tendência é a mulher se converter à religião do esposo. Porém, nem sempre é assim. Eu conheço uma mulher da minha infância. Ela sempre nasceu, cresceu na religião cristã praticante. Casou-se com um cristão praticante, de família praticante, mãe, irmãos, todos praticantes, viviam de acordo com a fé, até o dia que ele foi transferido para trabalhar em uma outra cidade. E por lá, um certo dia, ele veio passar folga em casa. A esposa pegou todas as suas roupas sujas que ele tinha trago de viagem e foi lavar. O normal, quando nós vamos lavar roupa, é o quê? Olhamos no bolso das roupas para ver se tem alguma coisa, dinheiro, ou a pessoa esqueceu algo, porque o homem sempre esquece algo no bolso. E aí nós tiramos, catamos e guardamos. Uma dessas folgas, ela, como de costume, pegou suas roupas para ir lavar. Quando pôs a mão dentro do bolso de uma roupa dele e tinha um papel. Olhou o papel, tinha um número de um telefone. Como ele era gerente, ela pensou, deve ser telefone de alguma pessoa que quer emprego, e foi indo. Só que um certo dia a pessoa ligou para a casa dela, no telefone fixo da casa, da residência atrás dele. E a partir daí foi descoberto que aquele telefone que estava no bolso da roupa do seu marido não era telefone de pessoas candidatas a emprego, a propósito de trabalho, e sim o número de sua amante. Sim, gente, de sua amante. E o que aconteceu? Isso deu o que falar, deu uma reviravolta, um fuê danado. E daí eles se separaram. A mãe dele, lógico, ficou a favor da nora. E ele saiu de casa. Para viver com quem? Com a amante. Pois é, ele abandonou a família dele e foi morar com a amante. E a mocinha sofreu. Eu lembro que algumas vezes, quando eu chegava do meu trabalho, ela ia até a minha casa, acho que para desabafar, conversar comigo. Infelizmente, nessa época eu não era cristã evangélica. Ela, pelo poder da graça de Deus, manteve-se firme na fé dela, mesmo no meio daquele caos, daquela turbulência toda que ficou a vida dela. E o que aconteceu? Com um tempo, tem uma parte aqui que eu não posso dar detalhes, vamos deixar em off. Vamos para o principal da história. O vizinho dela começou a querer conquistá-la. E esse vizinho, ele bebia, ia para festas. Ele era o chamado pé de valsa. Gostava muito de bebedeiras, de festa, era separado de duas mulheres. A mulher havia separado dele. Um certo dia ela chegou até minha casa, conversando todos esses assuntos comigo, que o vizinho dela estava afim dela, que queria conquistá-la, mas ela não queria, porque ele era um pé de valsa, ele era um beberrão, ele bebia bastante, por isso, por aquilo. Mas ele era uma boa pessoa, trabalhador, um caráter bom. Só fazia aquelas coisas que para a sociedade é normal. Beber, para festas, isso, diversões. E o que aconteceu? Um certo dia, a sogra dela chegou até esse vizinho e falou para ele: se você quer algo sério com a minha nora, vá para a igreja. Então, um dia ele foi. E aí ficou aquele receio de ele estar indo até a igreja, os cultos, só para conquistá-la e depois, de repente, quem sabe, abandoná-la. Como muitos fazem. Mostra a primeira face e depois de conquistar a mulher, eles, dão o bote e aí acabou a vida cristã. É certo que ela ficou com bastante medo, receio de entrar em um outro relacionamento. Mas a sua sogra, como uma segunda mãe, foi muito sábia e coerente.
E esse moço realmente queria algo sério. Ele era uma boa pessoa, de bom caráter. Ele era, não, ele é. Eu também o conheço. E ela veio até mim, perguntou o que eu achava. Eu falei que eu não conhecia ele tanto quanto ela, que era vizinha, morava ao lado, que já sabia da vida dele. Mas que ele era uma boa pessoa, de bom coração, de bom caráter, de boa índole. Apenas bebia e gostava de festas. Ele era um homem maduro, aberto, coração aberto. E daí, gente, ele tomou uma decisão. Qual a decisão? De entregar a vida dele a Cristo. Sim, ele entregou a vida dele a Cristo. Porque essa vida de bebedeira, de baladas, de festas, isso é uma ilusão. O certo é que muitas pessoas têm todos esses hábitos por diversão. Mas diversão é tudo aquilo que te diverte. E às vezes aquilo não te diverte, aquilo te distrai. Depois a tua vida continua o mesmo buraco de sempre. Mas enfim, não é aí que eu quero falar. Para concluir a história, ela namorou esse moço, casou com ele, vive com ele até hoje. E pasmem, vocês querem saber se depois que ele casou ele mudou? Eu vou contar para vocês. Sim. Depois que ele casou com ela, ele mudou totalmente. Ele se transformou para a honra e a glória do Senhor. Hoje os dois servem juntos a Cristo. Eles são da Assembleia de Deus. Eles têm um trabalho maravilhoso onde eles levam crianças, pessoas a Cristo. E isso é um exemplo de que muitas mulheres também podem levar os seus esposos a Cristo, desde que ele esteja, disposto, com o coração aberto a aceitar Jesus. Agora, se você é cristã, casa com uma pessoa que põe em jogo a tua fé, aquilo que tu crê, que tu acredita, e de repente tu muda tudo por causa da pessoa, tome cuidado. Primeiro, se você acredita tanto em algo e de repente você começa a ter dúvidas, põe em questão ali tudo que você acredita, toda a sua fé, começou a bater sol aqui, toda a sua fé, tenha cuidado, procure realmente ver se a pessoa está te tirando do caminho ou abrindo sua mente para um caminho verdadeiro, porque existem esses dois lados. Mas não jogue as suas frustrações, as suas decepções em cima da igreja. Às vezes não é a igreja, é o coração humano. É o coração humano. Deus não tem nada a ver com as nossas frustrações, com as nossas escolhas. As nossas escolhas, as nossas frustrações, elas dizem a respeito a nós mesmos. Não temos o direito de jogar nada em cima da igreja. Eu vou falar alguma coisa para você. Eu vou falar algo para você. Por toda a minha vida, quase toda a minha vida, eu fui cristã católica. Sim, fui cristã católica. Eu nasci num berço católico praticante e servi a Deus por muito tempo nesse caminho. E por que eu mudei? Sim, gente, eu mudei. Eu vou contar no próximo vídeo por que que eu mudei, por que que eu decidi ser cristã evangélica e não mais cristã católica. Sim, existem motivos que eu tive que mudar. Existem motivos comprovados, porque eu sou um pouco igual Tomé, eu tenho que ver para cá. Isso, gente, não é em tudo, em todas as situações, é claro, porque eu nunca vi a face de Deus, mas eu vejo a glória dele em tudo. Isso é o suficiente para mim crer que ele existe. Olha, eu aqui falando com vocês, como que um átomo explodiu e criou tudo isso, as belezas do mundo, a natureza, tudo, o sol, esse sol que tá aqui no meu rosto, aqui, ó. Como que aconteceu tudo isso se não existe um ser superior, um criador para tudo isso? E o mais perfeito, às vezes eu fico pensando assim, o pecado ele precisava ter existido?
Não sei se ele precisava. Mas hoje eu penso assim, talvez ele seja fundamental para que nós possamos ver que a vida terrestre tem fim. E isso é sinal para crer ainda mais em Deus. Por quê? Por que a vida tem fim aqui na Terra? Você já parou para fazer algumas perguntas que talvez não tenha resposta? Que a resposta só tem em Deus. Um dia, talvez, quando você vê ele face a face. Eu sou muito curiosa e eu não acredito em tudo. E às vezes acredito em coisas que para tu parece ser bobagem. Porque a palavra de Deus diz que a loucura de Deus é mais sábia que a loucura do homem. É mais ou menos isso. Você que conhece a palavra, você entendeu o que eu quis dizer. Gente, esse vídeo aqui vai ficar em 2 partes. Eu não sei se ele fica muito longo. Se ele ficar muito longo, eu venho com a parte 2. Maranata, o Senhor logo vem.